Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar aqui novamente do caso do menino Henri. No início de tudo, assim, quando tudo aconteceu, acho que em poucos dias, eu fiz uma live aqui trazendo esse caso para vocês. E eu falei ali o que eu vi, né, a respeito desse caso. Vou deixar aqui em algum lugar, no comentário fixado ou na descrição. E como eu já falei aqui como foi, né, bem no início do canal, imagem não estava muito boa, áudio, então assim, tem gente que fala que ficou um pouco confuso, até porque foi uma live também, né? Então assim, eu resolvi trazer esse caso novamente. Vou deixar aqui para vocês assistirem, tá? Porque sempre tem, agora fazer depois, agora que tudo tá acontecendo o julgamento. Não tô acompanhando nada, tá bom? Também não vou ver nada de muito diferente do que eu vi a primeira vez, que como eu falo, o fato, ele é um só, não adianta. O que a gente pode ver aqui é coisa a mais, mas não diferente do que a gente já viu, né? Fato é fato. E sabendo que eu não mudo nada, né? Que eu não invento nada, eu sei que eu vou ver a mesma coisa. A única coisa que pode surgir são fatos a mais, que eu não disse, mas diferente, não. Então, se você tem algum interesse de ver sobre esse caso, de entender mais esse caso, ver o que a gente pode entender aqui através das cartas, eu não vou fazer como eu sempre faço, fazer um resumo do caso, muito recente, né? Acredito que a maioria de vocês sabem do que se trata, sabem de toda a história, até pra gente não perder muito tempo de vídeo chovendo no molhado, né? Então, vou aproveitar esse tempo a mais para trazer mais informações ainda para vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas, valores, conseguem fazer o agendamento por lá também. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixei aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje. Bom, como eu falei, aqui a gente vai direto ao ponto, né? Até porque muito recente, não tem necessidade de a gente ficar repetindo muito a história, já é pesado o suficiente, né? Eu lembro que quando eu fiz a live eu tava bem mal mesmo, né? Com toda a energia, além de estar recente, então bem complicado, se tratando de uma criança, quando a gente é mãe é pior ainda. Então, foi difícil, né? Mas hoje acredito que vai ser mais tranquilo e pode ser sim que a gente consiga entender melhor esse caso, né? E conversar um pouco melhor a respeito disso. Vocês têm reparado aí as minhas unhas, né? Isso aqui, gente, né? Porque eu quero ficar com as unhas curtinhas, não. É porque eu não tive mesmo tempo de fazer. E agora, para acabar de completar, estão assim pretinhas, porque eu fui pintar o cabelo, a tinta rasgou e aconteceu isso. Enfim. Só falando mesmo que vocês repararam. Então vamos lá fazer uma leitura inicial a respeito desse caso. O que aconteceu de fato naquele dia? Vamos tentar entender o que aconteceu de fato naquele dia com o Henri. Apesar, né, de no outro vídeo a gente já ter visto que principal, né, que todo mundo queria saber quando tudo aconteceu, era se era um acidente, né, de fato, e era o que eu mais queria saber, né, a gente mais queria saber naquele momento, se de fato tinha sido apenas um acidente como eles disseram, né, apesar de já ter muita desconfiança na época, não existia uma confirmação, ainda estava muito em oculto tudo, né, bem recente mesmo. E a gente já viu que não foi um acidente. O que aconteceu com ele naquele dia?
A energia do caso ainda não é boa, né? Por mais que já tenha, né, passado algum tempo assim pra gente e tal, mas ainda é muito recente, né? E espiritualmente pior ainda. Energeticamente, né, na verdade. Eu vou falar aqui as coisas que eu tô vendo e depois eu vou pontuar algumas situações, né? Fazer algumas perguntas aqui, se não me disser. Quando, no outro vídeo, em momento algum, eu via ele tirando a vida da criança, sabe? Me falava sempre da mãe. E nada mudou, tá? A mãe teve papel, assim, significativo nisso. Gente, saiu alguma conclusão da perícia a respeito de como exatamente ele perdeu a vida? Se conseguiram achar alguma substância no corpo dele? Ou se foi devido aos ferimentos? Se acharam, por exemplo, água nos pulmões? Tá me falando aqui muito de água, tá muito a respeito disso. Eu não sei nem se eu vi isso, se eu falei isso no outro vídeo. Nem assisti ele antes de vir aqui gravar. E eu não me lembro se eu cheguei a comentar essa situação, mas será que se sabe, por exemplo, não sei onde eles moravam, se tinha piscina, se de repente foi um banho e alguém deu banho nele, né? Se foi a babá, se ele tomava banho sozinho. Me fala muito de água aqui. E de uma certa forma tá ligado a isso, né? Um episódio que pode ter se iniciado. E eu vejo a mãe tendo relação com isso. Gente, me desculpa quem acredita que ela é inocente ou só mais uma vítima nessa situação toda, mas assim, se ela não é tão culpada quanto, teve grande parcela de responsabilidade nisso. E aqui, assim, eu vou ser o mais transparente com vocês possível. Vocês sabem que eu evito, né, falar ou apontar ou dizer com certeza, mas não tem, né, como. E é complicado simplesmente jogar a responsabilidade assim pra cima dele, pra simplesmente as coisas ficarem mais fáceis pra ela. Pode não ter sido intencional, porém algo aconteceu. Me retrata muito a água aqui, mas de toda forma não se tem como saber, não sei se de repente aconteceu algum episódio, de repente ele foi agredido, piscina, no banho, enfim. Porque o casal brigava muito. O casal brigava muito. E outra, esse cara, ele mirava no Henry o problema. O problema para ele
era o Henry, principalmente com relação ao pai dele. Eu falei isso com vocês na live que eu fiz. Com certeza, sim, o principal pivô de tudo. Eu me lembro até que eu citei questão financeira, né? Que eu falei assim, olha, não sei se o pai dava pensão, né, e tudo mais. Inclusive, indico que vocês assistam a live, tá bom? Vou deixar o link aqui em algum lugar. Só para complementar. E vocês veem, por favor, a data que eu fiz a live, tá bom? Porque sempre tem alguém que aparece, mas falou isso não sei aonde, falou isso no julgamento, falou isso no, sei lá, um livro que fizeram depois. Mas o vídeo foi gravado antes, tá bom? Eles brigavam muito por conta disso. E possivelmente, naquele dia, mais uma discussão foi iniciada por conta disso. E ele achava que o menino era o pivô dos principais problemas que ele tinha. Pode ser que ele não quisesse de fato tirar a vida do menino, porém, sim, ele não é fluxicheire, né? Não tratava bem, possivelmente era bem agressivo com ele, possivelmente, assim, eu vejo muito tortura emocional, sabe? Muito mais do que tudo, assim. Então pode ser que essa criança de fato tenha sofrido bem na mão dele. Mas, mais uma vez, esse episódio em si, o que levou a tirar a vida do menino, eu vejo que se iniciou com a mãe, tá bom? Claramente. Nem tudo é o que parece, né, gente? Às vezes a gente quer simplesmente acreditar que uma mãe não seria capaz de uma coisa dessa, porém, sinceramente, muito sinceramente, grande parcela, sim, tem ela nessa situação. Não vejo ele sendo 100% inocente ou fluxicheire, nada disso, porém, ele pode sim segurar um BO que não é só dele. Entendem? Vou resumir aqui e fazer uma outra pergunta com relação a isso. Eu não vejo que foi descoberto o que de fato aconteceu. Eu vejo que ainda está em oculto. E muito provavelmente é isso, né? Eles estão focando em uma situação que, enfim, não é o que aconteceu de fato. E é exatamente esse o intuito, né, de investigação, de julgamento e tal, né, entender o que de fato aconteceu. Porém, eu temo que isso não aconteça, sabe? Que eles não consigam entender o que aconteceu de fato. Existem 3 pessoas que poderiam dar essa resposta. O menino, que já não pode mais. O homem, que com certeza, se ele tem parcela de culpa nisso, ele não dirá, e ela o mesmo. Vai cada um tentar livrar a sua barra, né? E é o que eu falei na live também. Um empurrando aí pro outro, para alguém sustentar ou tomar a responsabilidade. Mas o problema é que pode ser que ambos acham que não tem culpa nisso. Que de repente algo que aconteceu não seria o suficiente para que ele perdesse a vida. E eu não vejo sendo proposital, sabe? Que fizessem de fato querendo tirar a vida dele, eu não vejo. Pode ter sido acidental nesse sentido, sabe? Assim, de não ser na intenção de tirar a vida de fato, mas que também não tira a culpa, né? Com certeza não foi fazendo carinho. Então, você já consegue entender, tá? Eu vejo sim tudo começando por ela, não tem jeito. Mais uma vez, vocês me desculpem quem acredita que foi ele, mas
Não sei não, tá bom? E ela estava ciente de muita coisa, ela sabia de muita coisa. E o pior, ela queria insistir na situação, na relação, por interesse financeiro, tá? Por status, pela vida que ela gostava, que ela queria ter. E aí, possivelmente justificando que era porque ela queria dar uma situação melhor para o filho dela, mas convenhamos que não é o que aconteceu, né? A situação não acabou muito bem para ele, então acho que qualquer outra possibilidade, qualquer outra situação para ele teria sido melhor. Com o pai dele, por exemplo, né? E muita coisa motivada por ciúme a respeito do pai. Eu falei isso na live, teve gente, né, me questionando, falando que nada a ver, que eles tinham uma boa relação, né? Mas ele realmente era um homem bem abusivo, né? O Jairo. Tudo isso que a gente já sabe. Mas isso não era novidade para ela. Ela sabia. E ela aceitou permanecer, ela aceitou ficar, ela escolheu ficar. Então, sendo ela ou não, a parcela de culpa dela, gente, tá garantida. Principalmente espiritualmente, porque é dever dos pais fazer o possível para segurança dos filhos, para felicidade dos filhos, para que o filho seja orientado no melhor caminho. E quando a mãe e quando os pais, né, um dos pais ou os pais são omissos nessa questão, né, ela continuou, ela permaneceu. E não foi por medo, e não foi por não saber, porque é muito diferente. Principalmente quando a mulher, ela depende, viveu uma vida inteira com aquele cara, não tem nem emprego, não sabe nem como se virar sozinha, não sabe, entende? Depende 100% e ela não, tá? Ela tinha a vida dela antes dele. Ela tinha as coisinhas dela e os luxozinhos dela antes dele. Só que é questão de querer mais. E isso é bem complicado. Principalmente nessa situação. Quer dizer, ela sabia a situação que ela estava colocando o filho dela. Com certeza, não foi um acidente no sentido, como eu falei, né? No caso que eles inventaram lá na época que ele tinha caído e tudo mais, não foi, tá bom? Muito possivelmente eles inventaram isso. Possivelmente não, né? Inventaram isso, enfim. Pra esconder, né, toda a situação. Porém, eu temo que eles nem saibam o que desencadeou. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. De repente achou que uma situação que aconteceu ali não era suficiente para ter tirado a vida dele. E ele já chegou sem vida ao hospital. Com certeza. E eu nem sei se ele perdeu a vida na casa. Se ele já estava ali, né, a caminho do hospital, ele já estava sem vida. Acredito que ele já saiu de casa sem vida. Eles perceberam isso, sabiam disso. Mais uma vez, eu não vejo sendo intencional, tirando a vida, né, intencional. Eu acredito sim que a mãe sofreu com o que aconteceu, provavelmente, né, ela pode ter se arrependido, pode estar sofrendo agora, mas é aquilo, né? Depois que tudo acontece é bem complicado. Mas nada era segredo para ela. Ela sabia de tudo. De fato, sim, ele era uma pessoa complicada, agressiva, tudo isso, tá? Ela sabia no que ela estava colocando o filho dela. Completamente. Não era inocente em nenhuma das situações. Provavelmente iriam manter isso em oculto, tá? Né? Inventaram essa história da queda. Possivelmente tinha contatos,
nesse hospital. Possivelmente a ideia era que encobrissem tudo, né? Porque era uma pessoa influente, né? Tinha ali seus meios de ocultar as coisas, porém, com certeza não deu certo, né? Tentou de várias formas, enfim. Até hoje, né? Tem seus contatinhos, tem suas formas ali e deve tentar até hoje sair ileso dessa situação. Inclusive, a gente vai ver em que vai dar isso, né? Mas já levou já sabendo que ele estava sem vida, tá bom? Não tem nem essa de, não sabia, não dava pra ver, não. Eles sabiam, saíram de casa sabendo que ele estava sem vida. E já foram para um hospital onde ele tinha uma certa influência, onde tinha, de repente, algum contato, já sabendo, né, o que precisaria fazer, que era para deixar as coisas ali por debaixo do pano, tá bom? É isso, né? Influência, dinheiro e tentando abafar a situação. Deixa eu ver aqui a relação do Jairinho com o Henry. Como ele era com ele. Como o Jairinho era com o Henry. Poderia ter uma relação normal aos olhos das pessoas. Era uma pessoa que talvez fazia questão de repente bancar tudo, custear, né, as coisas ali da criança, fazer por ele, dar coisas para ele, porém não nas melhores das intenções, né, com certeza aí querendo de uma certa forma, enfim, se sobrepor, né, ou querendo atingir o pai de uma forma ou de outra, mais uma vez, né, com certeza. Era uma pessoa completamente assim, instável, né, agressiva, impulsiva, inconsequente e não tinha o menor sentimento pela criança, tá bom? Não mesmo. Pelo contrário, eu vejo que ele era mais uma pedra no sapato. Algo que estava no caminho dele na relação com a Monique e de uma certa forma um vínculo com o pai. Então assim, vamos ver se ele já agrediu o Henry alguma vez. Não, só me fala aqui dela, tá bom? É isso. Como eu falei, eu acho que as agressões dele com relação ao menino eram muito mais psicológicas mesmo, sabe? Muito mais mental do que tudo. Pelo menos é o que tá me dizendo aqui. Possivelmente ele era muito mais agressivo com ela do que tudo. E ela com ele, eu não sei, com o menino, né? Eu não sei se de uma certa forma
ela, pelo menos naquele dia, né, sei lá, de repente teve algum surto e achou que era culpa do menino, as situações ou as brigas, entende? Mas, gente, é isso, tá? Não me fala mesmo assim de muito afeto, me fala muito mais assim de prover, né? De se ele tinha alguma coisa com relação ao Henri, era mais de fazer por ele, né? De pagar algumas coisas, sabe? Mas assim, carinho, amor, sentimento, como se fosse filho dele, ou, sabe? Coisas do tipo, não. E também nada com boa intenção. Sempre, por mais que, por exemplo, vamos supor que ele pagasse a escola do menino, pagasse alguma coisa pro menino, um plano de saúde, com intenções nisso. Nem que fosse assim ou pra agradar a mulher, sabe, pra mostrar que ele era, né? Não porque ele queria ajudar, não de bom coração, não porque gostava do menino, entendem? E com certeza, de uma forma ou de outra, querendo atingir o pai com isso, né? Agora, vamos ver quem tirou a vida de Henri, quem tirou a vida dele de fato. Quem tirou a vida dele de fato? Quem tirou a vida de Henri? Que causou o desencarne dele? Mais uma vez, eu vejo muito mais uma complicação, sabe? Eu vejo muito mais uma complicação do que tudo, decorrente de alguma coisa. Eu não vejo algo sendo pra tirar a vida do menino exatamente, mas algo que aconteceu, né? E aí, mais uma vez, me falando de água. E, enfim, de toda forma se iniciou, né? Com isso, vejo isso. E possivelmente começou com ela, terminando com ele, tá bom? De uma forma ou de outra. É isso. A situação, gente, de fato, não tinha como acabar bem, entende? Era uma tragédia anunciada mesmo. Não tinha como isso acabar bem, de todo jeito, sabe? As coisas não estavam nada positivas. Com relação a tudo que se sabe sobre ele, correto, uma pessoa assim, controladora, manipuladora, tóxico mesmo, abusivo, agressivo. É isso, né? Porém, não só era papel dela defender o filho, quanto ela foi omissa com relação a isso. Ela poderia sim ter feito alguma coisa e sabia disso. Então, é complicado, né? E ele já estava com a saúde fragilizada, tá? Provavelmente aí emocional, né? De cunho emocional. Ele sofreu bastante com toda a situação. É difícil para a criança, né? Separação dos pais e mudança, e entrar uma pessoa nova na vida. Então, ele já não estava bem. Tem essa questão, né? Aí que tá me dizendo, né? Mais uma vez,
falando aí e me confirmando isso, tá? De toda forma, ele não fez sozinho. O Jairinho não fez sozinho. Como eu falei, pode até ter sido episódios separados, vamos colocar assim, mas que de alguma forma se iniciou com ela, tá bom? Derivado de algum desentendimento que eles tiveram por conta do menino ou por conta do pai, que uma coisa tá ligada à outra, né? E ele tinha muito ciúme, não só do pai, quanto, enfim, provavelmente tinha ciúme de todo mundo, mas do pai e do menino, porque, de uma certa forma, né, a criança vinha dele, então não tinha como desconectar isso, né, de uma forma ou de outra. Então ele estava sempre criando e causando problema com relação a isso, que já de fato estava causando toda uma situação, né, na casa, já não estava um ambiente legal. E ele, por já estar fragilizado, por ver tudo isso, a pressão psicológica, que é o que eu falei, ele torturava muito mais o menino psicologicamente. Vai saber que ele não falava para essa criança, né? Então, quando achavam que ele estava de repente agredindo, ele podia estar ali falando, enfim, até dizendo que era culpa dele, por exemplo, das brigas, ou que a mãe dele estava mal, sofrendo por causa dele. Nesse nível, assim, para uma criança pequena, fragilizada, sem entender o que estava acontecendo. Então é bem complicado. Deixa eu ver só aqui uma coisa, se a verdade vai aparecer mesmo, né? Porque, por exemplo, eles pagarem, tá? Já estão presos e tudo mais, né? Pagando ou não, se a verdade vai aparecer. Porque eles podem até ser sentenciados, por exemplo, mas a verdade do que aconteceu naquele dia, simplesmente a gente pode nunca saber. E não é porque foi dada alguma resposta que é a verdade. Vamos ver aqui. A gente vai saber de fato o que aconteceu com o menino Henri. A verdade vai aparecer do que de fato aconteceu com ele. Gente. Muito provavelmente não, tá? Muito provavelmente não. Enfim, influência, dinheiro. Já eu não vejo nem justiça. Porque depende. O que vocês consideram justiça? Não só ficar preso ali 3 anos ou menos. De repente dá um jeitinho, né? Vejo o dinheiro envolvido, então ou pagando fiança, ou enfim. A gente sabe o que esse povo influente é capaz de fazer. Já consegue aí uma liberdade condicional. E é isso. Vida que segue, né? Pra eles. Justiça mesmo eu não vejo. Infelizmente, não vejo eles pagando por isso, eles ficando presos por muito tempo, por exemplo. E muito provavelmente o que aconteceu de fato naquele dia ficando em oculto. A gente consegue fazer suposições aí, ou eles vão contar a versão deles, mas o que aconteceu de fato, dificilmente. E é o que eu falei, até com relação à própria visão deles. Vamos supor,
tivessem dado ali uma surra no menino. Deu a surra, colocou pra dormir. Tá tudo bem. Tá vivo, não aconteceu nada, tá bem. Daqui a pouco, simplesmente encontram ali sem vida. Peraí, o que será que aconteceu? O que será que tirou a vida dele? Porque depois do que a gente fez, ele tava ali de boas, acordado. Será que foi isso? Vocês conseguem entender, assim? Eu acho que até mesmo eles não conseguiram entender bem. Principalmente ela, tá? Ela se sente culpada, sim, mas ao mesmo tempo ela não sabe, não tem certeza. Pode até não acreditar que de repente o que ela fez pode ter desencadeado isso. Mas eu não vejo nem a verdade aparecendo, nem a justiça acontecendo. Justiça não, né? Muito provavelmente daqui a pouquinho, ou aí em liberdade condicional, ou como que fala? Domiciliar, né? Ou pagando fiança, mas assim, sabe-se lá no que dará esse julgamento, mesmo que eles peguem aí um tempo de prisão, já estão soltos. Infelizmente, tá bom? Infelizmente. Possivelmente, dificilmente, a verdade virá à tona, o que aconteceu de fato com esse menino. Dificilmente a verdade irá aparecer. Deixa eu só ver como ele está, né, no plano espiritual. A gente entender isso. Eu sei que vocês sempre gostam de saber, né, como a pessoa tá. Como Henry está no plano espiritual. Vamos ver. Vai reencarnar, tá? Eita. Eu não sei se ele e a mãe tinham uma relação boa em outra vida, tá? Muito provavelmente aí foram obsessores encarnados um do outro, tá bom? E ela ainda tem coisa pra pagar com ele nessa vida. E possivelmente aí se encontrando, né? Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, ainda mais se tratando de criança, geralmente não demora nem mais tanto tempo assim para reencarnar. É uma ideia errada que a gente tem, né? Que existe ali um padrão de mais de 30, 50 anos para a pessoa reencarnar e não. É isso. Possivelmente, sim, agora ele estando bem, e eu estar vendo isso já de reencarne, possivelmente ele foi resgatado, sim, né? Crianças têm mais facilidade quanto a isso, vamos dizer assim, é mais fácil de se desligar, de perdoar, não traz tanto peso, né, quanto a gente. Para eles é muito mais fácil essa questão, apesar de ainda ser complicado, né? Ele não entendeu muita coisa, né, de início, possivelmente não entendeu nem como desencarnou, nem porquê, nem tudo que acontecia com ele, com relação à família. Tava tudo muito confuso ainda na cabeça dele, ele não conseguia
enxergar a situação como de fato era. Então, talvez não tivesse tido esse peso, sabe, de mágoa, de por que tirou minha vida, entende? Então, acredito que isso tenha facilitado. Foi leve para ele, né? A transição, vamos dizer assim. Ele não tinha a consciência nem o peso de toda a situação, ele estava triste, né? Com tudo que ele passava. Mas ele não culpava a mãe, ele não culpava ninguém, ele só não entendia o que estava acontecendo com ele. Então, difícil, né? Com certeza, né? No plano espiritual, tomando ciência de tudo isso e recobrando, né? A consciência espiritual, porque a partir do momento que se encontra em espírito já não é mais criança, né? Que começa a ter um entendimento de toda a situação e de toda a ligação e questões que ele já tinha com ela. Eu não duvido nada que mais à frente essa moça engravide novamente, tá bom? É isso. E eles não tinham uma relação nada boa, tá? Uma ligação espiritual nada boa. Muita coisa aí para recuperar e possivelmente ela se desviou muito, né? Do que eles precisavam. Obviamente, a ideia inicial era essa, né? Porque muita gente se pergunta, mas se tem uma relação ruim, se é o karma da pessoa passar por aquela situação e tal, então ela precisava passar, ele precisava perder a vida daquela forma, ou né, ele precisava sofrer aí maus tratos da família ou da mãe para poder resgatar esse karma, não. É sempre uma escolha, é sempre um livre-arbítrio, existe sempre dois caminhos. Quando existe essa ligação espiritual kármica, por exemplo, de espíritos inimigos, né, vamos colocar assim, vem com essa ligação, existem dois futuros, né, assim, bem generalizando muito, né, existem dois caminhos. Ou é dar muito errado, nesse caso, ou eles conseguirem recuperar. Então existe sempre a possibilidade, é sempre um risco que os espíritos assumem nessas situações, entendem? Mas não é, ele precisava passar por isso, ele tinha que passar por isso porque ele tinha um karma com ela, não. Foi uma escolha, tá bom? Uma escolha dela seguir por esse caminho. Infelizmente, ele não tinha liberdade de escolha. A escolha que ele fez foi antes de reencarnar, sabendo o que poderia acontecer. Então, vai tudo muito além, sabe? Mas é isso, gente. Acredito que agora ele está bem, sim, né? Foi, sim, resgatado. Não vejo ele em sofrimento, graças a Deus. E geralmente, quando casos ficam famosos, assim, muitas pessoas, né, fazem oração, muitas pessoas se sentem, né, tocadas aí pela história, se solidarizam com o espírito, fazem oração, acendem vela. Então, isso é muito importante para o espírito mesmo e ajuda muito, principalmente, né, nesse caso, sendo criança, sendo mais leve. Então, graças a Deus, ele tá bem. E só essas questões que a gente viu, né? Então é isso, me diz aí o que você pensa desse caso, se você tá acompanhando, o que você acha aí que vai acontecer nos próximos capítulos, principalmente com relação aí à pena deles, né? Deixa aqui seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.